inicializar aqui a gravação, mas agora sim, a partir de agora nós estamos gravando. Então, hoje, dando continuidade à disciplina de metodologia e iniciação científica, para os que chegaram após eu ter já dito, mas hoje nós estamos com uma convidada especial aqui, a Luciana Lopes, que eu vou apresentá-la direito daqui a pouco, Lu. Vou primeiro falar um pouco com os alunos a respeito da dinâmica que nós vamos seguir hoje. Antes de tudo, eu vou compartilhar aqui a minha tela e quero mostrar para vocês, só para a gente, eu sei que tem até alunos novos, eu acredito que nós já houve uma substituição, né? Houve uma desistência e já tem um aluno novo que vai entrar daqui a pouco. Então, para quem não está acompanhando, apesar da gente já estar andado bastante com a disciplina, eu ainda vou gastar esses 2 minutinhos iniciais aqui só para falar com vocês a respeito do próprio SEAD, do próprio SWAP, desculpa, inicialmente, que eu gostaria que vocês olhassem como que está aí o SWAP. Nós tivemos aquele treinamento inicial lá com o João Paulo, nosso colega, mas lembrando que eu vou abastecendo ele aqui com as nossas aulas, e a partir do momento que eu vou abastecendo com as aulas, você vai aparecendo também para vocês, certo? Então, aqui depois eu consigo fazer lançamento de notas, vai ser lançamento de falta das aulas presenciais. Eu sempre vou seguir essa sequência, que é a plataforma oficial que vai gerar o certificado para vocês. Dentro da disciplina também nós temos a plataforma de acompanhamento da aula EAD. Nós falamos na aula passada, no início da aula, dessa lógica aqui de apresentação, que sempre vai ter as informações principais, tem sempre o link das aulas para vocês acessarem, caso não esteja lá no grupo, se algum professor não colocar no grupo. A semana 1 foi a semana que vocês já inseriram o material da nossa primeira avaliação. Eu baixei, corrigi quase todas, não lancei aqui ainda porque não consegui finalizar, uma vez que são textos, né, são textos corridos, e abri isso até o final da semana passada, para que as pessoas que estavam com dificuldade fossem treinando. Mas hoje eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção para a nossa semana 2, que se inicia hoje. Então, nós temos aqui conteúdos direcionados para essa semana, tá certo? Então, nessa semana, nós vamos trabalhar estes assuntos que está grifado aqui dentro da plataforma AVA, como sendo semana 2. Ela ficou disponível para vocês a partir de hoje à tarde. Ela tem uma gravação inicial aqui, que ela é focada nas regras básicas de formação de TCC. Então, nisso eu volto a falar direto com vocês aqui. Já estamos com 34, agora 35. Então, novamente, boa noite para todo mundo. Hoje, o nosso assunto, a nossa aula, ela vai até próxima a 8h40, como no cronograma, e temos dois momentos. Um momento inicial, que eu vou falar aqui com vocês, e na sequência apresentar a nossa convidada, e tem um momento que vocês têm que seguir esta aula que está disponível lá na plataforma, que ela é voltada... Luciano, vou pedir desculpa, mas já falei para eles que é aquela chatice de regras de formatação. Então, eu gravei esta aula para nós aproveitar melhor o nosso momento aqui, todo mundo junto, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Nesse primeiro momento agora, a gente vai conversar com a professora Luciana, ela vai falar a experiência dela. A professora Luciana é colega do Instituto,
trabalha há alguns aninhos, não vou colocar a quantidade, né, Lu? Mas alguns aninhos à frente aí da engenharia agronômica, já trabalhou, atualmente é a nossa coordenadora, e ela conduz também essa disciplina de TCC, e ela vai falar com vocês a respeito destes assuntos, num primeiro momento, e no segundo momento nós vamos, eu vou passar para vocês nesse intervalo a lista de chamada. É importante lembrar que nós precisamos ter essa lista de chamada. Vou colocar o link aqui. Quem tiver dificuldade pode mandar mensagem no meu telefone, até no pessoal, para não ficar dentro do grupo. Mas depois que findar a fala da Luciana, eu peço que vocês entrem dentro da plataforma, e aí dentro dessa plataforma nós vamos ter a segunda atividade da disciplina, que ela está aqui nesse ponto como sendo formatação de textos científicos. É um questionário muito simples, tem 10 perguntas, ele vale 20% da disciplina, conforme está lá dentro da nossa programação, e dentro desta aula, ou dentro deste material que eu coloquei aqui para vocês, que vai ter as respostas. Aqui não é nós não estamos mais no ensino médio, né? Não tem nada no questionário que não esteja dentro dessas, tanto da aula quanto do material. Mas o intuito de fazer esse questionário é chamar a atenção de vocês e colaborar para que vocês comecem a pensar, comecem a ter essas regras colocadas aí no dia a dia. Na próxima quinta-feira, teremos uma outra aula que eu falarei sobre regras também da ABNT, de citação, de como se faz as citações dentro de textos científicos, e também teremos aí um questionário, tá certo? Esse vai ser o material da semana 2, lá na plataforma está a aula de hoje, até quinta-feira vai estar esta segunda parte, tranquilo? Todo mundo está acompanhando, quer fazer algum comentário? Entendeu a nossa dinâmica de hoje? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá certo. Então eu vou colocar agora, daqui a pouco, dentro dos comentários, vou estar por aqui sempre coordenando a nossa reunião. Vou parar a apresentação aqui para a professora Luciana possa compartilhar o material. Novamente lhes apresento a Luciana Lopes, a nossa colega que veio hoje também trazer um pouco mais de experiência para a gente, para tornar essa disciplina de metodologias um pouco mais ativa, uma visão diferente sobre o processo de construção de TCC, né, Lu? Então, fique à vontade, a ordem segue a mesma forma, quem quiser falar, só lembrando que quando ela estiver apresentando, ela não vê a tela, então é só clicar na mãozinha que faz um barulhinho, aí esse barulhinho a gente faz a interrupção, tá certo? Caso seja necessário. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso ter essa oportunidade de fala com vocês aqui, né? Tantos colegas da área do agronegócio, estou vendo aqui ex-alunos também, né? Estou muito feliz, muito grata de rever os ex-alunos aqui. E a nossa fala aqui é no sentido de trazer um pouco de contribuição em termos de motivação para vocês fazerem algo que era 2003 e inventaram que todo mundo tinha que fazer TCC, né? Então, assim, eu não fiz TCC. Eu tive menos requisitos, né, para terminar meus estudos do que vocês têm hoje. Então, hoje a gente está aqui tentando inspirar vocês a cumprirem etapas que eu não cumpri. Mas eu posso garantir que o frio na barriga eu conheço, tá? Eu sou Luciana Maria Vieira Lopes, natural de Lavras, onde eu fiz todos os meus estudos. Eu mudei para Muzambinho em 2004, eu já era doutora. Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na Universidade Federal de Lavras.
e fui atraída para ser professora da agroindústria, aqui na época, mas tinha um pano de fundo que era a oferta do curso de tecnologia em cafeicultura, e que a gente viesse, pudesse contribuir, e graças ao curso de tecnologia em cafeicultura, sou docente, então, da instituição há 21 anos. E nesses 21 anos, eu tive como oportunidade conduzir os primeiros trabalhos sobre TCC, né? Como eu disse, nunca tinha feito, não precisei fazer. Eu fiz tese de mestrado, tese de doutorado ou dissertação, depois eles separaram os nomes, né? Exatamente por causa disso, porque trabalho de conclusão de curso, as outras duas não podiam chamar tese, dissertação e tese. E aí, aprendi demais ao longo desses 21 anos, né? E percebi que, infelizmente, o TCC, ele é uma fase que fragiliza todo mundo. Vocês vão fazer esse curso com o pé nas costas, seja pela organização pessoal de cada um, seja pelo nível de conhecimento que já tem. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que quer só certificar essa experiência que já traz consigo, mas na hora que chega no bendito TCC, é aquele desespero, é aquela questão, tudo, o que eu faço, pensei numa ideia, a ideia não vai dar certo. Então, a gente está aqui hoje com a finalidade de trazer algumas luzes, trazerem algumas ideias, tentar acalmá-los, né? Fazer um papel bem maternal aqui, falar, gente, isso aqui não é o fim do mundo, isso é muito simples, basta planejamento, basta ter a ideia, e a partir dessa ideia ir organizando ao longo desse 1 ano e meio, para vocês chegarem lá no final e fazer a defesa. Tudo que vocês vão precisar para construir esse TCC, eu vi o curso, né, eu vi o ementário do curso, eu consegui entender que ele vai entregar tudo para vocês. O que a gente precisa aqui é clarear as ideias e ter vontade de fazer, né? Para isso, eu tomei liberdade de organizar uma apresentação, porque professor, se ele não falar com um direcionamento, ou ele fala muito do que não precisa, ou ele fala quase nada do que precisava, né? Então, eu organizei uma apresentação aqui para a gente falar sobre o TCC, e aí peguei emprestada a apresentação, né, a logo, que já é a logo do curso, né, dizer que eu sou muito feliz da nossa região estar tendo a oportunidade de um curso desse, para melhorar cada vez mais, né, as nossas expertises, e eu só queria fazer um combinado com vocês, de que não sejamos, que sejamos dinâmicos nessa aula, que a gente possa conversar, que a gente possa trocar ideia, porque é aí que vai estar o meu ganho. É nesse diálogo que eu vou estabelecer com vocês, que eu vou coletar informações para a minha experiência, né? Como eu disse para vocês, hoje eu sou responsável por 2 disciplinas que a gente tem na cafeicultura, que se chama Orientação à Pesquisa e Projeto Integrador. Ambas com nomes bonitos, né? Falam sobre integração, sobre orientação, mas ela tem como objetivo organizar na mente do estudante o desenvolvimento do TCC, né? E eu vou falar para vocês quais são as questões, né, que a gente encontra de problemas lá, e que, na verdade, são extremamente simples. Eu vejo uma facilidade muito grande de fazer pesquisa científica no agronegócio. A gente vai conversar algumas coisas hoje aqui, vocês vão compreender bastante com isso, principalmente pela demanda que a gente tem de conhecimento e inovação. Tudo o que a gente estuda é aplicável, tudo se aproveita. E a gente tem uma questão que nos ajuda muito, que são as informações que já estão no campo, só aguardando validação. Então, é muito fácil pesquisar. Quando a gente vê isso aqui, o ciclo da pesquisa científica, né, ela contempla essas 5 fases aqui, o Matheus passou isso para vocês. Primeiro, observação, né, e caracterização de qual é o problema. As hipóteses, coleta e análise de dados, conclusão e aplicação prática. Eu falo para vocês que é possível a gente fazer um trabalho de pesquisa em 1 semana, em 3 dias, vai muito da nossa capacidade, tempo e dedicação de trabalhar aquelas informações. Mas a pesquisa científica, tratada dentro desses moldes, com toda essa ansiedade que a gente tem hoje, ela não faz jus. Ela é algo muito fácil de fazer, e nós vamos conversar sobre isso, né? Vou reforçar mais uma vez a importância da pesquisa científica para vocês, vou
pretendo, né, estimular o pensamento crítico e o protagonismo de vocês no campo e inspirar a pesquisa como ferramenta de inovação e sustentabilidade. E aí eu faço algumas perguntas aqui, eu quero que, à medida que eu for lendo, vocês vão lendo junto comigo também, quem lê mais rápido, se adianta aí, e começa a refletir para a gente vir para algumas questões que nós vamos apresentar lá na frente, né? O que seria da gestão do agronegócio sem pesquisa? Alguns poucos exemplos, né? Custos sem controles e decisões no achismo. Acho que eu vou tomar essa decisão que vai dar certo. E pá, quando vê a surpresa da experiência de testar a ideia, ele tem uma frustração, né? Máquinas subutilizadas e planejamento ineficiente. Pensa só, gente, no rol de atividades que nós temos ao longo do nosso dia a dia, o quanto a pesquisa trouxe resultados para favorecer o nosso agronegócio. Gestão sem dados e com desperdício de tempos e recursos. Investimentos sem análise de rentabilidade. Sucessão familiar, que é um tema importantíssimo, né? Nós vamos falar dele também. Sem estratégia e comunicação. Continuaríamos, né, só declinando no problema. Planejamento sem considerar riscos climáticos e mercado. Eu me recordo quando eu comecei a falar de cafeicultura, eu estava na graduação, eles permitiam algumas oportunidades, já vai fazer uns 30 anos, eles perdiam algumas oportunidades para a gente se expressar em público, e uma delas eu tinha que apresentar qual era o momento certo de colher o café. E aí era aquele bordão, né? Café se colhe de abril a junho. Tem isso ainda, gente? Abril a junho. O momento certo de começar a colher, quando a planta apresentar 30% de frutos verdes, é o momento de colher. Então, olha o que nós temos hoje, em termos de evolução, né, no agronegócio, em função desse desenvolvimento da pesquisa. Inclusive, o que eu vi, que eu pude sentar e ver de alterações ao longo desses 30 anos, é resultado dessa pesquisa forte que nós temos no agronegócio, essa pesquisa forte que a gente tem na cafeicultura, né? E os resultados vão favorecendo essas melhorias. Sustentabilidade é apenas um discurso, né? Poucas pessoas falam a respeito de sustentabilidade com propriedade, apenas dizendo o que significa a palavra, sem ao menos, né, entender o que acontece, se não houvesse os avanços da pesquisa que a gente tem hoje. Logística, a gente sabe que é a palavra do momento, né, em qualquer agronegócio, vocês devam ter até uma disciplina só para tratar disso. Logística desorganizada e perda de competitividade, inovação sem direção nem propósito, gestão pública, e falando do trabalho de vocês, gestão cooperativa sem indicadores de impacto. Alguém discorda? Alguém quer incluir mais algum parecer em relação a isso? Bom, aí vem a questão de trabalhar, tentando voltar aqui. A questão de a gente pensar, então, com a metodologia científica. Quando a gente, então, está disposto, está pronto, então, para fazer o nosso trabalho da metodologia científica, a gente recebe essa motivação. Qual o problema que você quer resolver? Eu sou da medicina. Qual o problema da medicina? Qual o problema da assistência social? Qual o problema da agronomia? Qual o problema da cafeicultura? Mas a pergunta é sempre a mesma. A gente tem que iniciar com essa pergunta. Qual o problema do agronegócio você quer resolver? E aí, quando eu falo isso para meus alunos, eu falo assim, gente, pensa numa área que vocês se sintam extremamente confortáveis para trabalhar com ela. Porque se der errado, você encontra outro caminho, porque você está motivado de trabalhar com ela. Se der certo, você vai estar no caminho certo mesmo. Então, muito importante a gente pensar, dentro da área do agronegócio, que é extremamente vasta, ainda mais quando se inclui a palavra gestão, né, o índice, a questão da gestão, a gente abre um leque, assim, infinito. E a pergunta é essa: qual o problema do agronegócio que você
se sente confortável para resolver? Essa é questão para a gente pensar. Depois disso, que eu defini qual problema eu quero resolver, eu sou professora de qualidade do café. Eu quero resolver a qualidade do café, né? E aí, claro, um problema específico. Eu quero resolver o problema de estourar xícara na hora da prova de xícara. Essa é a questão. Então, eu tenho que pensar em qual o problema exato que eu gostaria de resolver dentro dessa hipótese. E aí vem a pergunta seguinte: como você acha que pode resolver este problema? Eu não vou me arriscar a dar muitos exemplos na área de vocês aqui, porque eu vou passar vergonha, mas para vocês verem como essas perguntas são clássicas, né? Como elas se encaixam em qualquer questão, na segurança do trabalho. Qual o problema que você quer resolver? E como você acha que pode resolver esse problema? Né? E aí, dessas duas perguntas, vem o nosso problema, e aqui, nessa segunda, vem a nossa hipótese. A hipótese que eu tenho é que, se eu fizer determinada ação, eu consigo resolver esse problema na logística. E aí você vai criar mecanismos para testar essas ações, você vai colocar algumas muito, claro, vai depender do formato, você vai colocar algumas muito consistentes e outras que você realmente quer testar para ver se a sua ideia ela é compatível. Então, gente, até nesse momento aqui, eu considero que a nossa questão com a metodologia científica está resolvida. Preciso pensar no problema que eu vou resolver e qual a ideia que eu tenho para resolver esse problema. Pronto, já tenho a minha hipótese. E vou estudar, vou para a literatura. A ciência tem uma questão muito interessante, a metodologia científica, porque ela é sistemática. Ela precisa que você esteja hoje aqui executando uma ideia, pensando numa ideia de fazer o seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, que você olhe para o passado. E aí é que vem a questão que o Matheus falou com vocês sobre pesquisa científica. Para eu poder compreender que o meu trabalho, de fato, ele vai contribuir de alguma maneira com a sociedade, esse é o objetivo, é o grande objetivo, eu preciso olhar o que já foi feito. Então, eu preciso fazer uma revisão de literatura, abrir alguns bons sites, uns bons artigos científicos, ver quais foram as ideias compartilham com as minhas, e começar a fazer um esboço, né, que aí vem as partes do projeto, e fazer um esboço sobre o que já tem, né, para entender o que eu vou fazer, e tudo isso gerar um legado de futuro. Então, é muito importante exatamente isso, que as nossas pesquisas, que as nossas ideias estejam sempre conectadas. Eu disse no início que muita coisa que a gente faz aqui na pesquisa agrícola é validação. Então, alguém determina que um produto que é utilizado como herbicida, ele se diluído e acrescido mais alguma questão nele, ele possa virar um fungicida, né? Desculpa se o exemplo ficou muito fora. Mas aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar essa minha ideia. Então, nós vamos para o CBC, né, que é um campo experimental que a gente tem em parceria com a Cochupé, e lá vão ser, então, e vocês vão conhecer, e lá vão ser testados, então, essa minha ideia, tá? E aí vai usar o método científico, isso tem que ser registrado. Para ser registrado, tem que fazer uma associação com o que já existiu. Então, a pesquisa científica, talvez a parte chata dela, falei a parte fácil, pensa no problema para resolver e pensa como você vai resolver esse problema. Parte chata, consulta o que já fizeram acerca disso, né? E aí você monta, então, o seu projeto, monta a sua ideia, a partir dessa decisão, tá? E aí, tem uma pergunta muito interessante, se a pesquisa no campo é empírica. A impressão é que a pesquisa do campo, ela aparece com base em algumas observações, né? E as pessoas eles falam muito assim, mas o produtor, ele desenvolveu um método, ele desenvolveu alguma coisa de forma empírica. É só para mostrar para vocês que sim, né? O que significa uma pesquisa empírica? Ela vem desse grego aí, empíricos, que significa baseado na experiência ou na observação.
Portanto, uma pesquisa empírica é aquela que se fundamenta em dados concretos, experimentos, medições e observações do mundo real. E não apenas em teorias ou modelos abstratos, que é muito bem-vindo essa questão, a gente vai comentar também. Mas, desses anos aí como orientadora de TCC, no começo, hoje eu sou coordenadora, no passado eu fui orientadora, cheguei a orientar 10 alunos no semestre. A gente tinha como ideia sempre estar conversando com produtores e eles falarem, olha, na época, para vocês terem uma ideia, a gente estudou o Fox-Bean para entender qual era a origem desse grão. Era uma pesquisa que se ajustava perfeitamente, né, no formato do curso, nas ideias do curso, e nós simulamos algumas condições para estudá-lo, inclusive incluímos ele em determinados percentuais para poder ver onde que ele alterava a qualidade do café. Mas essa observação do Fox-Bean veio de alguém, né, que já tinha testado alguma coisa na sua propriedade e falou assim, eu tenho curiosidade de saber, com base na pesquisa científica, se isso aqui procede, e aí nós fizemos, e procedia, né, alterava com certeza a qualidade da bebida. Isso que eu quero reforçar, no agronegócio a pesquisa é essencialmente empírica, não é à toa que os maiores nomes, né, de empresas que a gente tem hoje de pesquisa são públicas e são no agronegócio, né, Unicamp, que é o IAC, nós temos a EPAMIG, eu sou filha de um dos primeiros funcionários da EPAMIG, né, se meu pai tivesse vivo hoje, ele estaria com 50 anos de EPAMIG, né, ele estava bem no começo, ele entrou bem no começo, então, passei minha vida inteira com ele levando restinhos de produtos de pesquisa já avaliados, para a gente poder consumir em casa, a Embrapa, né, todo agrônomo já fez concurso para a Embrapa, inclusive eu fui uma delas, amava pesquisa, né, então, assim, a pesquisa no agronegócio, ela é essencialmente empírica e muito fortalecida, né? Os resultados trazem resultados muito importantes para a gente. E não por isso, por eu estar citando grandes empresas aqui, a gente precisa pensar em fazer algo para solucionar todo o problema daquela cadeia. A gente pode pensar em questões que nos deixam confortável, ajustar nosso tempo a esse tema, inclusive, né? Até porque vocês são de uma especialização. Então, alguns exemplos típicos de pesquisas empíricas do agronegócio. Todo mundo já deve ter ouvido falar que algum produtor pensou ou pesquisou sobre isso. Comparou algumas variedades de café que ele resolveu adotar na propriedade. Aí ele observou, nossa, aquela ali cresceu mais, cresceu menos, produziu mais ou menos. Ele vai sempre saber falar alguma coisa, porque ele faz uma comparação daquilo. Testar dosagens de fertilizantes, ou até mesmo, por exemplo, manejo de irrigação. Vou colocar mais, vou colocar menos fertilizante. A gente sabe, né, que tem certas questões aí, mas a gente entende que isso não deixa de ser um critério de observação. Coloquei o drone aí, avaliar impactos econômicos de novas tecnologias. Lembra lá quando o drone estava começando? Parecia mais um brinquedinho, né? E hoje traz soluções inovadoras aí. Então, muita coisa foi feita sob aspecto de pesquisa, baseada em temas desses aí, como sendo empíricos, né? Ou seja, a pesquisa empírica, ela observa e quantifica, fenômenos do campo. Depois, a gente vem aplicando métodos científicos para tirar conclusões válidas. Está tão intrínseco uma coisa da outra, que às vezes fica difícil até da gente ficar tentando definir ao pé da palavra essa questão da pesquisa empírica, né? Mas eu acho que é muito importante falar isso, porque por conta dessa conexão, e por isso ser um fator de motivação para nos deixar tranquilos em relação ao desenvolver esse trabalho, perdão, que vem pela frente, né? Agora, é claro que eu tenho um componente que eu acho que vai se ajustar muito ao trabalho de vocês, é que nem toda pesquisa rural é puramente empírica, tá? Ela precisa combinar uma parte teórica, que é uma análise teórica, e essa observação prática. Então, por exemplo, estudos de gestão e economia rural. É muito dinâmico para a gente poder brincar na prática com algumas estratégias de economia e gestão. Então, a gente tem que associar a teoria com a prática. O que vai mudar isso? Vai mudar os modelos de pesquisa, né? Então, vamos trabalhar com tipos de pesquisas que usam entrevistas, métodos qualitativos,
estudos de caso, monografias, que são aquelas em que a gente define que nós vamos resolver um problema com base na literatura. A literatura vai falar para mim se é viável plantar um determinado tipo de cultura aqui na região. Eu posso fazer uma consulta imensa sem plantar para testar, antes de tomar essa decisão, né? Pesquisa de mercado e comportamento consumidor. Hoje, como está bom, eu sou professora também de industrialização e produtos à base de café, e vira e mexe a gente quer falar do consumidor, né? Poxa, o consumidor está consumindo mais. Como é fácil buscar material hoje para falar sobre isso, né? A gente tem muita gente pesquisando, se preocupando com isso, até mesmo para traçar ideias aí, né? Dentro da própria cadeia. Políticas públicas, governança, sucessão familiar, né? São, então, alguns exemplos que usam esse componente teórico aí, que são entrevistas, métodos qualitativos, tá? E, conclusão da pesquisa empírica, né? A pesquisa no campo é predominantemente empírica, mas se fortalece quando aliada à gestão e análise de dados. A pesquisa empírica é o coração da ciência no agronegócio, nasce da terra, dos dados e da experiência. Porém, mas o pensamento científico que transforma essa prática em conhecimento. E que eu quero até aqui, motivá-los a pensar no tema de vocês. Então, vocês vão ter, podem se inspirar, né, para realizar as ideias dos temas de vocês em questões muito rotineiras. Conversar com pessoas que estão aonde você entende que o problema está, e a partir daí vocês tirarem excelentes ideias e ajustar para esse TCC, né? Então, aproveitar essa oportunidade do fato do nosso agronegócio demandar naturalmente as pesquisas, e a partir disso, então, fazer. E aí, como eu disse, é obrigação do curso, isso faz parte do formato, como vocês vão trabalhar essas ideias, vocês vão aprender a utilizar métodos de pesquisa, vocês vão aprender uma série de coisas, vem muita informação para vocês poderem concluir esse trabalho. Uma coisa muito importante, gente, é que assim, o curso ele tem uma determinada carga horária, que, como eu já disse, vocês vão fazer com muita facilidade, e depois vocês têm que entregar como requisito final o TCC. Não podem deixar de entregar. Então, assim, é para pensar que ele é um componente que tem que ser desenvolvido. Com quanto mais tempo, mais tranquilidade. Mais tempo, mais planejamento, mais facilidade de execução, mais facilmente a gente vai estar próximo dos problemas e mais tempo para resolver, se for preciso, ajustar as ideias, né? E aí eu queria saber de vocês aí, da turma, quem fez algum tipo de pesquisa científica nesse último ano, 2025? Alguém está envolvido com algum tipo de pesquisa? Esteve em 2025? Conta para nós, Matheus. Bom, boa noite, professor. Primeiramente, prazer revê-lo aí, né? Muito bom, viu, Matheus? Lembro da maestral aula em 2013 de Química Orgânica, a gente estava tendo Ai, dificuldade da Jesus. disciplina, a senhora chegou e deu show lá para a gente, lá no terceiro ano. Matheus, obrigada pela lembrança. Esse ano eu tive envolvido em pesquisa com avaliação de doses de bioestimulante, né, eficiência, eficácia e avaliação de doses de alguns produtos na produção de mudas de espécies florestais, entre outros programas, mas esse foi basicamente o que estava sob a minha responsabilidade. Nossa, excelente, hein? Excelente. E o que você achou de maior dificuldade, Matheus? Gerir pessoas. Olha só. Porque era um trabalho grande, né? Tinha muitos estagiários envolvidos, e aí coleta de dados, assim, tinha algumas questões que eram bem sensíveis, algumas análises, assim, análise enzimática, análise fotossintética, algumas coisas assim, que às vezes tinha problema. Aí, às vezes, por causa de algum detalhe, perdia um dia inteiro de trabalho de 6, 7 pessoas, por causa de, às vezes, uma falha de comunicação, né? Às vezes da minha parte, ou de entendimento do pessoal.
E às vezes eu mobilizava, tinha um grupo exato, um certo número de pessoas, às vezes faltava e não dava certo. Então, assim, acho que no processo todo, sem dúvida, eu acho que lidar com pessoas é a parte mais difícil, apesar de ser desafiador escrita também, mas sem essa base assim das informações, o resto como se diz, é impossível fazer os outros passos quando esse já não está pronto, quando esse ainda não está pronto, né? Matheus, você está correto, e você lembrou de um aspecto muito importante aqui, porque eu não vim falar de problema, eu vim falar que é maravilhoso fazer um TCC, é fácil, você só precisa ter uma boa ideia, mas a execução do TCC, quando envolve gerenciar pessoas, né, a gente precisa, porque dependendo do tipo do resultado, é uma leitura que você tem que fazer de uma vez. A gente tem uma professora aqui no campus que trabalha com muda, e aí ela resolve tirar lá as 200 mudas dela de uma vez e tem que fazer aquelas análises de estufa. Então tem que tirar a terra, sem estragar a raiz, porque a raiz faz parte do experimento. Então tem que lavar. Um aluno sozinho não faz isso. Então é preciso juntar todo mundo, né? E gerenciar essa turma que às vezes está cansado, está com fome, não entendeu o que tem que ser feito, esquece de algum detalhe importante, e tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, isso também é um fator que é importante e que deve ser considerado na hora de vocês pensarem na hipótese que vocês querem resolver, né? Sem dúvida nenhuma. Matheus? Ô Lu, eu quero compartilhar com o pessoal aí também, quando você perguntou, olha, quem está fazendo pesquisa, aí vem na mente os meus orientados, e nós estamos com um projeto de pesquisa que chama Delimitação de Áreas para a Produção de Água, numa região lá perto de Capelinha, no leste de Minas. E quando o Matheus falou de gestão de pessoas, são 2 bolsistas dentro do programa e 3 voluntários. E no nosso caso, é gestão de pessoas, mas de outro lado, Matheus, porque o nosso grande problema é gerir a ansiedade dos bolsistas e dos voluntários que querem fazer muita coisa, acham que consegue fazer tudo aquilo, e aí o tempo começa a passar, e aí chega um momento que você fala assim, hoje nós tivemos uma reunião de manhã, 6 meses de projeto, e eu falei com eles assim, aquela posição do orientador, né, fala assim, quais resultados nós temos? E aí começavam a falar das ideias, não, eu falei, eu quero saber de resultados, nós estamos no meio do caminho, quais os resultados nós temos? E aí eles começaram a entender que não dá para abraçar as ideias todas e que é muito importante delimitar qual vai ser a minha álgebra de mapa. Nós ali, só para de conteúdo, de metodologia, nós estamos analisando uma bacia hidrográfica muito grande e estamos testando as possibilidades de informações secundárias para chegar em áreas que seriam mais úteis se gastar recurso com medidas de conservação do solo. Só que aí surgem milhões de ideias, querem testar todas as ideias e estamos com 6 meses de projeto e não temos resultado. Temos mapas temáticos, não temos resultado. Então, Luciana, só para compartilhar nossa fala maravilhosa aí, de que um dos problemas que a gente pode ter é delimitação dessa hipótese, fazer essa metodologia de forma... Não é que não possa alterar, gente. Pode se alterar ao longo do desenvolvimento, deve se aprimorar ao longo do desenvolvimento, mas sempre tendo em ideia o que é possível de executar, o que realmente tem condição de executar. A mente é gigantesca, né, para as ideias, e a gente, como falei, é muito fácil pensar num problema para resolver, pensando nesse sentido, né, que ajuda. Qual problema você quer resolver? Isso vem com a hipótese. É muita coisa que a gente tem, mas a gente tem que ajustar uma série de questões, né, tempo, orientação, se você se sente confortável com aquele tempo. Para mim, é o mais importante de tudo isso. E eu trabalho com os meninos lá, primeiro dia de aula eu falo, gente, vamos resolver um problema da cafeicultura, que é disciplina, né? E aí aparece cada coisa mais maravilhosa do mundo, só que nós não temos tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente faz isso no 5º período. Aí eles têm que desenvolver o TCC correndo. 5º período nosso termina em dezembro. Se eles quiserem trabalhar com alguma coisa de colheita, já não dá, porque o TCC tem que estar pronto em junho.
Então, tem uma série de fatores, assim, que estão relacionados. E aí, a ideia da gente conversar sobre isso hoje, desmistificar a história de que é um processo difícil de fazer, é para vocês já irem tendo ideias, né? E dentro das partes do projeto, que o Matheus já começou a trabalhar com vocês, a parte mais importante se chama objetivo. O objetivo é o coração do trabalho, porque com o objetivo, vocês vão pensar, tá, então, vou falar da minha área, meu objetivo é verificar a qualidade do café. Eu sei que eu tenho que fazer uma classificação por tipo, tenho que fazer uma análise sensorial, que eu tenho que secar esse café, e aí a gente coloca isso tudo nos objetivos, né? E, perdão, aí a gente coloca tudo isso no material e métodos, porque o objetivo diz que era isso que eu queria, era onde eu queria chegar com a minha hipótese. Então, é muito importante a gente antecipar, né, essas questões para a gente poder já ter tempo hábil para escolher. E, olha, pode ser algo que esteja no dia a dia de vocês, pode ser uma rotina de trabalho, pode ser uma coisa que esteja na própria propriedade ou né, no trabalho de vocês que vocês conseguem resolver. Então, eu acho muito, muito interessante. Aí, eu trouxe algumas ideias de pesquisa para vocês pensarem com relação ao agronegócio. E aí, essas ideias, que na verdade eu trago como ideia, já são trabalhos que foram feitos. E aí, gente, deixa eu só tentar de novo, meu computador está muito lento. Foi. Eu fiz aqui, estou tentando sair para frente. Aí. E aí, eu não sei porque eu não estou conseguindo voltar a tela para eu me ver. Mas o que eu queria propor para vocês? Eu tenho algumas questões, vamos ver a primeira aqui delas, que é essa aqui. É um problema que foi resolvido dentro da área de logística e cadeia de suprimentos. Pode ser que algum de nós aqui, né, trabalhe com isso. Problema clássico: perdas no transporte e altos custos logísticos, né? Isso a gente sabe que é um problema de qualquer área do agronegócio. Aí fizeram uma pesquisa aplicada, com análise de rotas, eficiência energética e perdas pós-colheita, né? E aí tiveram como resposta prática o que eles ganharam com essa pesquisa, a otimização das rotas, criação dos centros de armazenagem descentralizados. Então, são respostas que tiveram em função de problemas. Claro que eu não vou falar aqui, porque eu acho que eu até passaria vergonha, por não ser minha área, quais foram as hipóteses, como que esse experimento foi montado, como que ele foi organizado, mas é só para abrir a cabeça de vocês a enormidade de coisas que a gente pode trabalhar dentro de um curso de gestão do agronegócio. O exemplo do ganho disso: cooperativas de soja reduziram o tempo médio de escoamento em 18%. Olha que interessante. Alguém conhece alguma coisa sobre esse assunto? Eu vou só... Alguém conhece alguma coisa sobre esse assunto de logística aí que pode contribuir com a gente? Para me ajudar a motivar a ideia da possibilidade de se trabalhar com essa área? Algum de nós aqui trabalha com logística ou essa cadeia de suprimento? Se tiver alguém, é só abrir o microfone aí e falar. Professora, acho que o agronegócio em si, é o Everton quem está falando, Tá joia. vive um problema muito sério logístico, né? Porque, principalmente com relação a fertilizantes, insumos em geral, o intervalo que a gente tem para comercializar e colocar esse produto na propriedade, para o produtor usar, né, aplicar, é muito curto. A gente não consegue fazer a entrega desses produtos muito antecipadamente, pensando no café. Julho, agosto, porque estão em finalização, né, de colheita, e aí chega final de setembro, outubro, início das chuvas, o produtor quer o produto lá na lavoura, e o gargalo logístico é gigantesco.
A gente tem muito problema isso hoje, não só dentro da COSPE, acho que no agronegócio geral, né? A gente brinca até com esses vídeos de Instagram aí, né? Cadê meu adubo? Cadê meu adubo? Porque realmente o intervalo é muito curto, né? A gente não consegue convencer o produtor a receber antecipadamente, ou ele também não tem estrutura para receber antecipadamente e armazenar isso na propriedade. E depois de setembro a novembro é um prazo muito curto para esses fertilizantes chegarem na lavoura, né? Sim. E aí vocês conseguem entender que já evoluímos extremamente por conta da pesquisa. É claro que assim, o problema demanda pesquisa. E ela foi certeira em entregar uma melhoria que a gente tem hoje. Aí ela não para, né? Ela é dinâmica. Pois não, Léo? Professora, primeiramente, boa noite, prazer, né? Meu nome é Léo, boa noite a todos os amigos aí, pessoal. Um fato de logística que até atrapalhou isso, foi até no começo do ano, as questões geopolíticas, guerra, pirataria, enfim. Os contêineres de café que utilizavam ali do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, ali, o Canal de Suez, que o pessoal fala, né? Que ia pelo Atlântico Norte, faziam uma caminhada até esse café chegar lá, então os meninos aí da exportação aí vão saber falar mais do que eu, né? O caminho de Suez ele foi impedido, né? Por causa principalmente dessas questões. E aí, exemplo, uma viagem que duraria lá 11 mil quilômetros, 11 mil quilômetros e 800, as exportações, né, os navios tiveram que dar a volta ali, né, por baixo da África ali, né, já indo ali vamos dizer assim, para o sul, né, parte baixa, enfim, subiu para quase 19 mil quilômetros. Isso aí gerou um custo muito alto aí nos embarques, exportação de café, né, custo com navio, isso aí foi um fato verídico. Se não me engano, foi no começo do ano aí, entre janeiro até março, e agora acredito que já tem normalizado, mas acredito que na hora que fala de altos custos logísticos, né, isso aumentou demais, porque por viagem a gente está falando de quase 6, 7 mil quilômetros a mais, né? Nossa, que excelente contextualização, Léo. E aí, nesse caso, assim, para a gente compreender, vocês vão aprender uma formalização da pesquisa, não necessariamente ela seguiu essa de publicar material e métodos, mas as coisas foram resultados de aplicação de hipóteses. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E junto, como a gente falou também, com a teoria. Nem sempre tudo podia ser na prática, mas o que eu quero dizer, só chegamos aonde nós chegamos com essas evoluções em função dessa questão, da questão da pesquisa. Esse outro aqui, extremamente interessante, que é o planejamento estratégico e risco climático. Cada vez mais nós estamos à mercê, né? Nós trabalhamos com cultura a céu aberto, nós estamos à mercê do clima. Esse clima é difícil a gente intervir de forma grande, né? Claro que tem algumas microações que a gente consegue fazer, mas a imprevisibilidade do clima, né? A volatilidade que o mercado sofre por conta disso, que vem muito de encontro com o que nós estamos passando no momento, e aí o uso de uma modelagem de cenários e estudos de mitigação de riscos, como uma pesquisa aplicada, trouxe como resposta prática para a gente elaboração de planos estratégicos com base em dados meteorológicos e econômicos. Então, muita coisa acontece, vocês estão dentro de uma empresa, sabem disso a nível corporativo, quanta informação se segue com base em risco climático. E aí é uma pesquisa que também não para, né? Um exemplo de uma pesquisa, de um resultado, né, prático de pesquisa que hoje os sistemas de alerta que a Embrapa emite, ele ajudou a reduzir perdas de até 30% em geadas, de uma maneira geral, né, geadas também de outras culturas que não café, mas como resultado de pesquisa. Alguém tem alguma coisa para complementar com relação à questão de ver a pesquisa com positividade em relação à questão climática? Nós tivemos um tema de TCC na cafeicultura, foi logo, acho que durante a pandemia, um professor nosso, ele tinha medições climáticas, pluviométricas da propriedade dele por 20 anos. Vocês imaginam que interessantíssimo a gente poder falar sobre um fato medido por uma curiosidade dele, né? Ele fazia isso como um controle, e daquilo ali virou
um modelo de aprendizado para os estudantes, né? Claro, trouxe algumas respostas também. Então, como que é interessante e dinâmico você poder trabalhar com clima. Importante também, né? Esse outro tema aqui, a gente tem falado muito sobre ele hoje, falando com ele com mais propriedade, principalmente, se vocês pararem para ver quais são as ações hoje que são executadas em função deles. Problema sério. Menino forma em agronomia, não quer ir trabalhar com a família, quer ir para uma empresa privada ou uma cooperativa, mas não quer ficar mais na família. Mas o objetivo, né, do início de tudo isso é fortalecer o agronegócio e aí como é que fica? E aí, um dos problemas, falta de capacitação e sucessão desorganizada, então, de quem fica administrando, gerenciando, né? Foi feita uma pesquisa aplicada sobre estudos de comportamento organizacional e governança familiar. Investiram nisso. Resposta prática, o que a gente tem visto hoje, programas de liderança rural e planejamento sucessório. Semana passada, saiu da escola um ônibus levando 20 e tantos jovens com o objetivo de já trabalhar essa questão, né, de liderança rural dos jovens, para eles poderem começar a enxergar o agronegócio, ter um encantamento por aquela situação, né, é uma ferramenta de trabalhar com aquele jovem. O exemplo que a gente tem hoje, com o conselho familiar estruturado, né, as fazendas hoje estão 25% mais longevas. Então, é um outro exemplo, né, de tema importantíssimo aí para o agronegócio. Alguém vivenciou isso de perto, gente? Conheceu? Conhece algum outro exemplo aí para me ajudar? Como eu falei para vocês, eu preciso aprender. O próprio município de Goiás aqui sofreu muito com isso, sabe, professor? Alguns anos atrás, a questão da sucessão familiar, até aqui são megas fazendas, hoje já fica tudo muito repartido, não houve sucessão, né? O pessoal buscou, né, outras formações aí, advocacia, medicina, enfim, não quiseram suceder um negócio de famílias renomadas, que se falam a pesquisa dos pés, anos atrás eu também era nascido, mas a gente escuta, né, a gente vive café aqui nos pés, então acaba que a gente conhece tudo e isso foi repartindo, né? Essas grandes fazendonas que tinham isso, essas grandes séries, aquelas coisas históricas, além de repartir, logicamente, teve aquelas questões, não teve a sucessão familiar, né? Está puxando o gancho que a senhora falou, e eu concordo. Muita gente levanta a bandeira de sustentabilidade de forma distorcida e benefício a algumas pessoas próprias, mas sucessão familiar, para mim, está completamente linkada à sustentabilidade. Né? Uma cultura que está, né, a literatura dizia que o café chegou no Brasil em torno de 1727, a gente já fala de quase 300 anos, então é uma cultura sustentável, sim, mas isso aí foi tendo sucessões e o café, né, foi chegando até os momentos de hoje. Mas teve gente que, por exemplo, assumiram, compararam as suas terras com o herdeiro, não quis, foi virando ou terra de outros culturas, ou virou loteamento, então sofreu. Agora, graças a Deus, vinculando isso que a senhora falou também, o jovem começou a ver valor no campo. E como é que ele vê valor no campo? É um negócio bem gerido, uma gestão econômica boa. O pai não sendo mais também aquele coitado da roça, que está ralando que nem um bobo, né? Mas não, tendo uma boa estrutura, investindo em tecnologia, né? Melhorando a qualidade de vida dele, das pessoas que ele emprega ali, enfim, tendo um meio ambiente equilibrado, sabendo assim, olha, trabalhar também no, né? Seja no cartório, seja no fórum, seja no escritório de advocacia, né? Aonde for numa fábrica, né? Isso aqui eu estou trabalhando a céu aberto, apesar dos riscos climáticos, a senhora falou também, né, que afeta a fase tecnológica do café, né, fase vegetativa, fase produtiva, né, influentes, fatores aí, enfim, mas é um negócio rentável, um negócio lucrativo, né, e a turma começou a ver isso, a gente vê hoje aqui em Guaxupé, por exemplo, na região que a gente atua mais, a gente vê que mudou, graças a Deus, né, Guaxupé aí, nessa história toda que eu contei até, vamos por questão de 10 anos atrás, aí, 14 anos atrás que eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, né, agrícola na minha vida, eu via que não nem existia. Para falar a verdade, senhora, agora eu já vejo que já tem um grande interesse, não é puxando, fazendo propaganda com os pés, não, acredito que os pés, investindo nos cooperados, nessas famílias de cooperados que nós temos aí, que hoje passam de 21 mil, né, famílias, né, 29 mil famílias, né, mostrando os benefícios do agronegócio, a rentabilidade do agronegócio, trabalhando uma sustentabilidade verdadeira, né, enfim, muito puxando o que a senhora falou, a pesquisa, né, desenvolvimento de cultivares, né, resistentes, né, a pragas e doenças, né,
novas tecnologias, que para mim é até um quarto pé da sustentabilidade, a gente sai um pouco dessa questão só de econômico, social, ambiental, pega as inovações tecnológicas, aí, aprimoramento de irrigação, boas práticas agrícolas de solo, né, microbiologia de solo, outras coisas que foi atraindo esse público, aí eu vejo que mudou, mas para mim, assim, hoje, só uma mera opinião, para mim não existe uma sustentabilidade hoje, não é na cafeicultura, não é no negócio, tem a sucessão familiar, né? Então, só um breve comentário, até desculpa se eu estendi aí, né, mas só uma pequena opinião. Léo, inclusive é tema de um TCC, dos que eu estou organizando agora, eu estou com 17 alunos, um deles vai falar sobre a questão da sucessão familiar, preocupado com tudo isso, com todo esse contexto. E o tema tem sido abordado também dentro das escolas, porque a gente hoje fala muito em empreendedorismo. O empreendedorismo é para trazer um olhar muito dentro dos nossos cursos, olha o que você pode fazer dentro da sua casa, né? Então, assim, você não precisa sair dali. E trabalhamos com ideias, com certas motivações, exatamente já como uma resposta a um resultado, né, de uma pesquisa nesse sentido. Isso aqui eu sei que é muito forte para quem trabalha na COSPE, trabalha na cooperativa, e que trabalha com cafeicultura, perdão, que é a sustentabilidade e certificação. E até vou me recordar, tive já estudantes da COSPE que trabalharam com esse tema enquanto TCC, né? O problema, a necessidade das práticas, a pesquisa aplicada podem ser de todas as formas, aqui são alguns pequenos exemplos, né? Analisar ciclo de vida e protocolo de certificação, e um exemplo, a resposta prática, implantação de sistemas de controle ambiental e marketing verde. Qual a resposta que nós tivemos a partir do momento que essa pesquisa aplicada foi colocada em prática? Um ganho, né, de certificação, por exemplo, isso aqui são manchetes, né? A Rainforest Aliança aumentou o valor de exportação do café em 15%, como resposta a todo um contexto dentro dessa pesquisa. Eu selecionei 8 para a gente falar. As tecnologias digitais, a gente falou um pouquinho já a respeito dos drones, né? A pesquisa aplicada estudou comportamentos de produtores e a viabilidade econômica de AGTECs. Resposta prática. Aí entra muito essa questão dessa questão de inovação, de tecnologia, né? Uso de startups, uso de sensores e drones para monitoramento. É aí um exemplo, né, da inovação e tecnologia, de pesquisas nessa área, que nos trouxe aí como a redução do consumo de defensivos agrícolas em 20%, só para falar em redução, e muitas outras vantagens, né, que a gente tem. Na área de políticas públicas e gestão territorial, um problema era a falta de integração entre produtores, cooperativas e órgãos públicos. A pesquisa trabalhou com estudos socioeconômicos de desenvolvimento territorial, teve como criação, né, como resposta prática, a criação de arranjos produtivos locais e políticas de incentivo baseadas em dados regionais. Exemplo disso, pesquisas colaborativas que resultaram em políticas de cafeicultura sustentável regional, por exemplo, né? Então, são respostas que a gente vai tendo no nosso dia a dia, que tudo vem sempre com esse formato, gente. No marketing e comercialização agrícola, problema, baixa diferenciação de produtos e dependências de intermediários. Pesquisa aplicada, análise de comportamento do consumidor e branding rural. Resposta, criação de marcas próprias e estratégias de venda direta. Então, um exemplo que a gente tem, e acho que estamos falando da COSPE aqui, uma cooperativa regional de café aumentou o faturamento em 48% após uma pesquisa de mercado. Então, chuva de ideias aí para vocês. E aí, com base nessas ideias, não sendo necessariamente uma atividade prática para vocês entregarem pela disciplina, seria como se fosse um checklist de ideias aqui para vocês poderem pensar no que vocês poderiam fazer. Escolher um problema real do agro local, de preferência que vocês têm motivação para resolver, formular uma pergunta
e esboçar o objetivo e hipótese. Pronto, vocês já têm o TCC de vocês, né? Então, algumas perguntas, mas, né, genéricas, independente da área. Sombreamento afeta o café? Biofertilizantes reduzem custos na soja? A rotação melhora milho safrinha? Então, algumas ideias nesse formato. Pode falar, Matheus. Não, eu só vou brincar com vocês, gente. Isso aqui é a prévia da última avaliação da nossa disciplina no final da semana que vem, tá? Deixa eu A passar rápido, Luciana já então. adiantou. Então, deixa eu mudar o slide aqui. Não, pode deixar. Aqui eles podem ter todas as colas possíveis, Luciana. Lá Ah, que bom. no dia 19, a última avaliação da nossa disciplina. Eu nem gosto de falar em avaliação, porque a nossa disciplina, a nota não é o importante é a troca, o importante é a evolução. Ela vai ser justamente vocês escreverem uma hipótese e um objetivo do TCC, que no começo do próximo semestre a gente já chega fazendo o projeto e começa a executar. Então, eu só te interrompi, Lu, para dizer que, olha, é extremamente importante esse passo a passo para pensar, e aí daqui uma semana vocês voltam com isso de novo. Não é final, não é... tem que ser aquilo que vai ser executado, mas é um exercício de pensar, é um exercício de tentar trazer, Lu, eu falei para eles lá no começo presencialmente, meu objetivo aqui, nesses 3 módulos, é tentar desmistificar que TCC é um grande problema. Então, exatamente. Essa é a ideia, maravilhoso, só para... E a ideia, né, Matheus, é de que eles compreendam exatamente o contrário. Ela como uma ferramenta de aprendizado. Ela, não foi contemplado no curso, eu falei de logística, não sei se vai ter a logística, mas eu preciso dela. Então, eu vou ter que estudar, eu preciso aprender sobre logística, porque eu vou incluir isso no meu TCC. Nem todos os temas que a gente precisa, às vezes, vão ser abordados com toda a direção dentro do curso, mas o TCC vai me proporcionar a oportunidade de aprender mais, aprender na prática, visualizar problemas. É assim, gente, ele abre a mente. Nós só temos uma questão problemática relacionada ao TCC, que ele está vinculado a um método científico. E como eu falei para vocês, esse cara é sistemático. Ele não aceita você jogar fora do tabuleiro. Tem que ser, as normas são dele. Ou seja, eu tenho que ir lá fora, eu tenho que ver o que já foi feito, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que pegar informações e justapor e reorganizar. Talvez o chato seja isso. Depois que eu fiz tudo isso, eu fiz o experimento. Agora eu tenho que descobrir o que o outro descobriu sobre o que eu descobri, que é a validação, resultados de discussão disso, né? Então, a questão toda é essa. Mas quando a gente escolhe um tema que a gente gosta, já começa pela motivação, pelo prévio tempo, que eu acho que é o grande objetivo do curso aqui, não deixar ninguém passar um aperto lá no final, a gente dá um show no TCC e faz realmente dele o momento de fechamento de 1 ano e meio de curso, estudando muitas outras coisas. Então, assim, estamos falando de um cara difícil, mas que vai trazer muito prazer para vocês poderem executar. E ao longo desses anos todos trabalhando com TCC, a gente encontra diversas questões. A gente vai fazer TCC na pandemia, o menino sem poder sair de casa, né? E a gente mandou muito bem, nós fizemos muitos trabalhos. E eu cheguei na melhor conclusão de que, quando a gente simplifica a ideia do TCC nessa pergunta, qual o problema eu quero resolver, ela me dá uma abertura pessoal muito grande, porque ela me permite trafegar em lugares onde eu tenho conforto, né? E daí, depois, uma disciplina bem aprendida, um esforço pessoal, vocês conseguem realizar com muita facilidade esse trabalho, né? Mas eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso o TCC nessa turma aqui, tá? Quero até voltar lá na frente para poder ver como é que foi. E aí, me coloco também à disposição, né, para contribuir com vocês com o que eu puder, e trouxe algumas reflexões aqui sobre o fato do pesquisador que habita o produtor, né? A inovação, ela nasce da dúvida, então eu e uma estudante, nós estamos querendo desenvolver um produto lá. Então, vai ser uma inovação, nós estamos lá.
acompanhando, pensando em inúmeras possibilidades de como nós vamos fazer isso, né? Essa questão da pesquisa de hoje está lá no futuro e de olho no que foi feito no passado, né? O agricultor do futuro é o de hoje, porque nós geramos informações para o futuro e de olho no passado. E, sem dúvida nenhuma, que o conhecimento é a semente mais valiosa do campo, e da qual vocês vão compartilhar, né, ao longo desse curso todo. Não digo nem só da disciplina aqui de metodologia, mas o curso todo. E aí, para não ficar falando muito do mesmo, pessoal, a ideia é essa, né? Eu desejo realmente que vocês tenham muito sucesso nessa fase. Matheus depois compartilha meu contato pessoal com vocês. Se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, eu estou à disposição também. Porque, como eu disse, eu aprendo nessa oportunidade, né? Vem o meu aprendizado. E é isso. Estou à disposição para qualquer questionamento, alguma pergunta. Ô, Lu, muito obrigado. Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, que gostoso ouvir você falar a respeito de uma disciplina que eu tenho sempre muita preocupação de ela ser tão normativa, né? Se a gente olha lá, a ementa, ela é aquela coisa assim, muito ponto a ponto. Então, esse momento com você aqui, pelo menos por mim, foi muito bom de ouvir. Muito obrigado pela sua participação. Deixo aberto para todos que quiserem fazer algum tipo de pergunta. Eu coloquei aqui, Lu, você falou do CBC na sua fala, eu até coloquei nos comentários aqui para o pessoal que o professor Felipe vai falar também um pouco da experiência para a gente aqui na próxima terça-feira, da mesma forma que nós fizemos hoje. Ele recomendou que a gente vá no CVT, mas agora a gente não conseguimos encaixar isso dentro do cronograma. Vamos marcar para março, quando a gente voltar no módulo 2, nós vamos com os alunos lá também para ver essas pesquisas que estão em andamento, mas na terça-feira ele vai vir falar aqui com a gente uma outra forma de mostrar a experiência, né, Lu? O Felipe, ele é muito mais voltado para pesquisa, ele tem, dentro ali, hoje eu brinco que entre nós, professores da agronomia, o Felipe é o mais pesquisador, né? A gente brinca para todos os lados, então ele vai vir falar com a gente. Você mencionou pesquisa empírica e qualitativa muito bem, e aí só reforçar também que na quinta-feira, no mesmo formato aqui de conversar, a professora Águida vai falar um pouco sobre a pesquisa qualitativa, que você já mencionou, eu já tinha falado com eles, que dentro de gestão ela é uma metodologia também válida, para quem é um pouco mais da agrária, os agrônomos, engenheiros agrícolas. Eu vou defender sempre engenheiro agrícola, eu sou engenheiro agrícola, não sou agrônomo, né? Mas que nós não temos muita afinidade com esse tipo de metodologia, então, que também é científica, e aí a professora Águida vai vir falar com a gente no dia 19, que lembrando que não é quinta-feira, nós vamos adiantar para quarta, tá? Na próxima semana já ficam cientes que nossa aula é quarta e não quinta, certo? Feriado, né, Matheus? Dia 20, né? Dia 20 é Dia da Consciência Negra, né? Que era um feriado muito do Rio de Janeiro, na época eu morei no Rio de Janeiro, agora ele tornou-se nacional, né? Mas então é isso dos comentários que eu vim vendo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, perguntas, querem comentar? Oi, Lu. Boa noite. Oi, Natália. Quanto tempo? Bom. Eu tô bem, você? Eu tô bem também. Eu venho te agradecer. Eu já conheço você um pouco, né, Lu, das aulas. Foi muito bom, excelente te reencontrar. E você realmente, nessa aula, clareou minhas ideias. Porque é muita coisa, assim, são vários temas. Você vai ver uma coisa hoje, amanhã você já quer ver outras. Então, você vai norteando, né? Igual o Matheus falou, não é desesperador, é tranquilo, é uma ferramenta de aprendizado e realmente a gente vai vendo, né? Pesquisando, e você foi muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço com as suas ótimas palavras. Muito bom, obrigada.
Alguém mais quer fazer algum comentário? Olha, Inclusive, então, daqui a pouco eu tenho aula com a cafeicultura sobre daqui a isso, para pouco. continuar. Tá certo. Lu, ó, muito obrigado novamente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E matando saudade de um monte aqui, né? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Tá certo, Luz. Fique à vontade se quiser continuar, se quiser participar. Nós vamos continuar daqui nessa segunda parte da disciplina. O chato fica comigo, eu já avisei já desde o começo, não vamos falar agora de normas. Lu, muito obrigado. Então, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Então, gente, ó, bacana, né, ouvir de outra forma. Eu pensei aqui numa metodologia de, dentro da pós-graduação, a gente compartilhar mais experiência, ouvir a mesma coisa de outra forma faz bem, como a Natália colocou, assim, fico feliz em seu comentário, Natália, de isso ter ajudado a clarear essa fala da Lu. E aí, nós temos que cumprir uma ementa da disciplina, né? Então, nós temos que falar também sobre as características de formatação de texto, seguir norma, e são 5 normazinhas básicas lá da BNT, que eu tentei fazer elas da melhor forma para vocês. Quem já olhou a plataforma à tarde, esse material já está lá na semana 2, como eu falei no início da nossa conversa. Então, agora eu vou pedir para vocês, dentro daquela lógica que nós ainda temos mais de 30 minutos para o nosso intervalo, porque às 21 horas tem aula com o professor Leandro. Então, agora, dentro desse período, eu peço que vocês acessem a plataforma. Quem já está com as regras da BNT na cabeça, faz o questionário, mas sugiro vocês verem o áudio, porque o áudio você para, a gravação, desculpa, você para, você tenta ir para frente e para trás. O material desta aula que eu estou discutindo com vocês está também na plataforma no PDF. Então, assim, não é o questionário não é, de novo, para mensurar. Eu quero que todo mundo tire 20 pontos naquele questionário, mas nós vamos tratar alguns processos de formatação. Em alguns momentos eu abro um aplicativo Word, vou colocar ali para vocês como é que faz estilos para inserir sumário automático. Eu vou colocar como que a gente padroniza isso para que fique um trabalho, seja lá no relatório, seja no próprio artigo, de forma mais rápida. Trato algumas informações. Tentei fazer isso em mais enxuto. Primeira vez que eu gravei durou 2 horas e agora está lá com 29 minutos, tá, gente? Então, espero que seja bastante útil. Vou continuar aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, mas fiquem à vontade em sair dessa nossa aula aqui, quem não tiver mais questões a colocar. Sobre a chamada, até o momento nós estamos com 33 respostas, só que nós somos em 44, com o momento tinha até 45 fora a Lu, deu 46 pessoas. Então, acho que umas 4 pessoas me mandaram aqui já mensagem dizendo que não conseguiu de novo acessar o link. E aí eu pedi para vocês agora fazer esse teste, que é copiar aqui do comentário e colar lá no navegador, que eu acho que funciona. De novo, eu não consigo dizer o que está acontecendo para quem não está vendo isso como um link, porque para a grande maioria está aparecendo. Mas, de qualquer forma, se tentou colar e não funcionou, me manda uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, que está lá no grupo, que eu anoto direto na planilha, porque, como isso é uma exigência da própria COSPE, meu processo de chamadas está sendo o Google Form como base, essas intervenções que eu faço aqui direto já no meu controle, e também eu baixo o relatório que mostra essa frequência durante todo o período. Por exemplo, aqui o Léo que está com a câmera aberta, né? Nesse relatório eu vejo quando ele entrou e quando ele saiu da nossa conversa, tá? Não que você saiu, teve queda de energia, não, gente, não é aqui, não é primeira série, tá?
é tudo tranquilo. Mas a gente faz essas contagem, checagem aqui, tá certo? Então, para quem tá em ordem, vamos lá para a plataforma AVA, tenta já fazer isso para a gente ficar de forma bacana. E aqui, Arivaldo e João Marciano, que não conseguiu acessar a plataforma, a gente conversa, mas vocês tentaram fazer essa última que eu coloquei, que é copiar este link e colar no navegador que vocês estão utilizando para entrar? Eu não sei o que acontece. João, vou anotar aqui o seu nome, já dentro do controle. Então, sua presença de hoje está resolvido, mas eu realmente não acredito, não consigo entender por que não conseguimos entrar no Forms. Então, também, vamos lá, tem outra pessoa que falou que não tinha conseguido. Arivaldo Moraes, também vou já considerar a sua presença aqui, tá? Então, já está adicionado. Mas eu acho provável que seja algum bloqueio de sistema no celular ou na rede. Isso pode acontecer. Hoje, pelo menos, tivemos mais sucesso de entradas aqui dentro do link, né? Então, apesar de ter que permitir algumas pessoas, mas foi bem bacana. Certo, gente? Então, para aqueles que já estão confortáveis, tentem fazer o exercício. Eu continuo aqui, se precisar, vem, chama para alguma dúvida. Para os demais, tenha um intervalo aí, às 9 horas, com o professor Leandro. É outro link, tá? Não é este link, que este link é exclusivo da nossa disciplina. E eu vou parar a gravação aqui, a partir desse momento, então a gente encerra a aula de hoje, mas eu continuo à disposição de vocês